Março e abril de 2020. As ruas estavam vazias, as lojas fechadas, as pessoas não podiam sair. Mas a primavera não sabia, e as flores começaram a florir. O sol brilhava, os pássaros cantavam, as andorinhas não tardariam a chegar. O céu estava azul e a manhã chegava mais cedo. Era março e abril de 2020. Os jovens estudavam online e arranjavam com o que se ocupar em casa. As pessoas já não podiam ir aos centros comerciais, nem tampouco ao cabeleireiro. Dentro em breve não haveria mais vagas nos hospitais e as pessoas continuavam a adoecer. Mas a primavera não sabia. As flores abriam-se e a erva estava cada vez mais verde. Era março e abril de 2020. As pessoas foram postas em confinamento para proteger os avós, famílias e crianças. Acabaram-se as reuniões e refeições em família. O medo tornou-se real e os dias eram todos iguais. Mas a primavera não sabia. As macieiras e cerejeiras e todas as outras árvores começaram a florir e as folhas cresceram. As pessoas liam, jogavam em família, cantavam nas varandas e convidavam os vizinhos a fazerem o mesmo. As pessoas aprenderam uma língua nova, a serem solidárias e concentrarem-se noutros valores. As pessoas aperceberam-se da importância da saúde, do sofrimento, deste mundo que tinha parado, da economia que tinha tombado. Mas a primavera não sabia. As flores deram lugar aos frutos, os pássaros fizeram seus ninhos, as andorinhas chegaram. As igrejas estavam fechadas e as pessoas oravam em casa. Não havia celebrações, nem cultos de vigília, de paixão ou de ressurreição. Mas de alguma forma Deus tornou-se mais presente na vida das pessoas. Não houve almoços de família, mas as famílias amaram mais. Não houve compras, nem passeios, nem viagens, mas as pessoas agradeceram aos caixas dos supermercados, bateram palmas aos homens do lixo, sorriram com gratidão ao rapaz das entregas. As pessoas viviam longe umas das outras, mas estavam tão unidas. A primavera não sabia, mas o domingo de Páscoa chegou, diferente e singular, vazio de coisas, mas tão cheio de sentimentos, de cuidado, de entrega e abnegação. Então o verão chegou, porque a primavera não sabia, mas ela continuou lá apesar de tudo, apesar do vírus, apesar do medo, apesar da morte. Porque a primavera não sabia, mas neste ano a Páscoa relembrou de novo às pessoas o poder da vida. Por mais que me persigas, por mais que digas que me torces, que me quebras, que me rasgas e me cegas, resistirei. Talvez assim tão sozinho como nunca, ou talvez como nunca, junto dos meus. Vida cobrindo a morte. É assim que celebramos a Páscoa. A ressurreição de Jesus como prova de que a morte não tem a palavra final. Realizamos esta celebração em nome de Deus, que é o Deus da vida, de Jesus Cristo, que lutou pela vida em abundância e que ressuscitou para a vida, e pelo Espírito Santo, que nos inspira e anima na nossa luta pela vida todos os dias, que consola mesmo quando o período é de espera, até que o grão floresça na primavera. Amém. Nosso Deus é o Deus da vida. A Ele vamos adorar, louvar e agradecer.
celebrar a Páscoa precisa ser também a celebração da luta pela vida dos que continuam a ser crucificados todos os dias, como as crianças que choram de fome, as mulheres humilhadas, as pessoas perseguidas por causa da justiça que reclamam, os pobres explorados, os sem voz e os sem vez. Como cristãos e cristãs, somos chamados a seguir o exemplo daquele que venceu a morte com a vida e andar pelas vilas e povoados, libertar as pessoas oprimidas, aceitar as excluídas, proclamar a chegada de um novo tempo. Mas nossos passos nessa direção são muito tímidos. Carecemos da misericórdia do Senhor, e é por ela que clamamos neste momento. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. A Páscoa é tempo de entoar e cantar o Aleluia, com muita paz no coração, para dançar a dança da liberdade, fruto do amor e do perdão. Salmo 118, versículos 1 a 2 e versículos 14 a 24. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre. O Senhor Deus me torna forte e poderoso, Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória nos acampamentos do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Expirou Jesus, a vida e luz no meu peito.
A Páscoa é a passagem de Deus por nossa história e nossa vida. Quando Deus se manifesta, rompem-se as cadeias, a tristeza se transfigura, tudo ganha novo sentido. Na sua presença, nos sentimos alegres e seguros, e nos colocamos em direção ao irmão e à irmã com os braços abertos no gesto de acolhimento. Vozes eu quisera ter pra proclamar o teu amor e celebrar com gratidão o teu louvor. Mil vozes eu quisera ter pra denunciar a escravidão, as injustiças sociais e protestar. Mil olhos eu quisera ter pra ver no céu, no mar, na flor, a tua face salutar e te adorar. Mil olhos eu quisera ter pra te encontrar também na dor dos desolados e sem lar e protestar. Ouvidos mil quisera ter pra ouvir contrito a tua voz e no silêncio da manhã ficar feliz. Ouvidos mil quisera ter pra ouvir também o teu clamor no grito amargo da opressão e protestar. Narinas mil quisera ter pra perceber o cheiro bom do santo incenso e do jardim e respirar. Narinas mil quisera ter pra perceber na poluição a inimizade, a frustração e protestar. Mil gostos eu quisera ter para fruir a criação, pra te encontrar no paladar e no sabor, para poder também lutar contra a miséria e a opressão. Em vez de fome o povo aqui reparta o pão. Ó, quem me dera ter mil mãos para o evangelho carregar, pra te aplaudir com emoção e te tocar. Ó, quem me dera ter mil mãos pra nosso mundo transformar, unindo-as todas e afinal o libertar. Só tu nos dás mais de um milhar de ouvidos, olhos, vozes, mãos. Só tu nos podes convocar pra te servir. Só tu nos dás mais de um milhar de dons, de forças, de razão, pra nosso mundo transformar ao te servir. Boa noite, meus queridos e queridas. Nossa saudação de Páscoa nesta noite em que toda a cristandade celebra o grande evento da ressurreição de Cristo para nos alentar, fortalecer e confirmar que a morte do justo inocente não será em vão, mas semente da esperança de uma vida nova. Vamos, nesta noite, ser alimentados com o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve.
Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia e eles me verão ali. Vemos então, queridos, que a narrativa da ressurreição em Mateus se dá com a utilização de expressões de tremor e temor. Tremor de terra e temor de medo dos guardas e das mulheres ante aquela situação. É neste contexto de tremor e também temor que o anjo se manifesta com as palavras: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer a vocês. Recebida então a notícia, as mulheres foram embora depressa do túmulo, ainda tomadas pelo medo, mas também alegres. Sim, queridos e queridas, o medo não impediu, não imobilizou aquelas mulheres naquela primeira manhã de Páscoa. O evangelista registra que elas foram embora depressa do túmulo, tomadas de medo, mas muito alegres. A boa nova trazida pelo anjo vem como alento para os corações, e elas correm para contar aos discípulos o acontecido. E qual era o acontecido? Era exatamente a mensagem da ressurreição de Cristo. Ele não estava mais entre os mortos. Temos desta cena descrita pelo evangelista Mateus que a Páscoa coloca-nos em movimento. Tira-nos do estado de choque, do efeito paralisante do medo e nos faz romper a inércia. Quão belo é observar que o anjo repete na sepultura a mesma mensagem da noite de Natal: Não tenham medo. Como que uma garantia de que onde Jesus chega, o medo se dissipa. Por isso, são dele mesmo as palavras que as mulheres escutam quando o encontram: Não tenham medo. Também depois de acalmar as mulheres, Jesus dá a ordem: Vão, anunciem, façam com que meus irmãos vão a Galiléia para encontrar-se comigo. Vão, ponham-se em movimento. Certamente, Deus quer que aceitemos a Páscoa de Jesus Cristo como a nossa Páscoa, e para isso nos manda também a mensagem: Não tenham medo. E como é preciso deixar ressoar esse alento em nossos corações nesse momento de pandemia que gera incertezas, que causa medo. Não tenham medo. Registra o evangelista que as mulheres, ao deixarem o túmulo, estavam com medo, mas muito alegres. Parece contraditório, não? Mas não é.
até os nossos medos ganham novo significado após nosso encontro com o Cristo ressurreto. Eles já não nos aniquilam e nos deixam paralisados, prostrados. Pelo contrário, sentimos-nos desafiados a superá-los com a força que recebemos do Cristo vivo que conosco caminha. À semelhança do que fez naquela manhã de Páscoa, Jesus quer nos acalmar, consolar e pôr de pé a caminho. Ele quer que sigamos em frente e que em nosso caminhar também consolemos, animemos, coloquemos outros em pé e a caminho também. A pandemia a qual estamos submetidos tem gerado dor, sofrimento e medo, mas também tem nos proporcionado a vivência de uma Páscoa solidária onde tantos estão sendo consolados e certamente animados em gestos de partilha e empatia dos que são capazes de sofrer com os que sofrem, à semelhança do que fez Jesus. Como é bom, em nosso caminhar, abrir-se para ouvir as palavras de Jesus. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali. Vão dizer aos meus irmãos e irmãs do mundo todo que eu estou ali. Não estamos sós, minha gente. Jesus nos precede em nosso caminhar, em nossa missão e também em nosso sofrimento. Sua presença é presença viva, consoladora e restauradora entre nós. Ele está vivo e caminha conosco. Ele assumiu nossas dores para que nós tenhamos a força e a coragem de assumir as dores de quem ao nosso lado caminha. Possamos nós, nesta Páscoa, renovar a certeza do Cristo vivo presente entre nós e nele continuar a depositar nossa confiança para acalmar nossos medos e poder cessar nosso choro. Tudo isso se torna possível pela nossa experiência de fé no Cristo ressuscitado. E esta experiência de fé tem sua manifestação maior quando nos aproximamos da mesa da Eucaristia e nos nutrimos da presença real de Cristo no pão e no vinho partilhado na comunhão sagrada do povo de Deus. Tomar do vinho e comer do pão significa assumir em nós mesmos a vida dada por Jesus até morrer por todos nós em corpo e sangue. Jesus foi morto injustamente e os que o mataram acharam que a morte era o seu fim. Mas a morte foi vencida pela ressurreição, o que garante que todo testemunho cristão também se torna invencível. Ninguém mais poderá deter o avanço da justiça sobre a injustiça, da vida sobre a morte, em qualquer forma que a vida e a justiça se manifestem. Esta, certamente, é a esperança cristã alimentada pela ressurreição de Jesus. Esta é a nossa esperança. Na ceia, torna-se presente o dom da vida de Cristo para nós. E esta vida se torna fecunda pelo dom de nossa própria vida na prática do amor, da justiça e da solidariedade. Que nos aproximemos da mesa do Senhor com os corações agradecidos pelo seu imenso amor e desejosos de viver uma vida onde sejamos também sinais deste amor, onde quer que estejamos, até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe para tanto. Amém.
Venham, celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho, como em Caná. Que as mulheres não se esqueçam do sal, e os homens tragam o fermento. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Pronto, sigamos a receita do Senhor, batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não se esqueçam do sal, e os homens tragam o fermento. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje renovamos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome. Graça e paz. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor neste domingo de Páscoa. Sejam todos bem-vindos, acolhidos à mesa do Senhor, neste dia que fazemos a celebração a partir de nossos lares, mas mantendo a comunhão com todos os irmãos de nossa querida igreja. Vamos começar com o memorial a partir da Palavra de Deus. Leiamos nas Sagradas Escrituras, no texto de João, capítulo 6, com a presbítera Anita. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Amém. Amém. Bendito seja Deus que nos dá, através das Sagradas Escrituras, orientação para este momento em que celebramos a Santa Ceia do Senhor. Consagremos o pão e o vinho, consagremos as nossas vidas. Nós, como igreja, somos vinha do Senhor. Oremos. Bondoso, gracioso, bendito Deus, Tu encarnaste por meio do Teu Filho Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que se tornou presença, proximidade, amor solidário, entrega, doação. Ninguém tirou a sua vida, querido Deus. Tu a deste, e nós te agradecemos por esta dádiva. Neste momento celebrativo, reconhecemos que a tua entrega é um sacrifício único. Neste culto, tornando aceitável, aprazível ao Deus eterno. Tu, ó Deus, entregaste o teu Filho para cumprir, por meio de Jesus, aquilo que nenhum ser humano conseguiria fazer. É o justo justificando a todos nós. Somos assim agraciados com o pagamento dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, cumprindo o processo da reconciliação. Bendito, querido Deus, te agradecemos porque um é o Pai com o Filho e os dois, em uma unidade, trazem o seu Santo Espírito. Espírito este que invocamos, consagrando este pão e este vinho. Espírito este de unidade que invocamos para que o seu povo alimentado por ti seja unido, seja amável, seja amoroso com o semelhante, amoroso com a natureza, amoroso com toda a tua obra, pois tu és um Deus de amor. Dá-nos, ó Deus, a graça de consagrados e, segundo o teu Santo Espírito, sermos alimentados por ti, presença real em nossas vidas, para que, alimentados, transbordemos em solidariedade num mundo faminto de amor, de pão, de palavra, de gestos concretos e simbólicos. Dá-nos, ó Deus, de ti, para que tenhamos como compartilhar com o mundo os sinais não somente da tua morte, mas da tua ressurreição. Dá-nos a alegria do teu Santo Espírito, para que, celebrando a tua ressurreição, possamos perceber sinais de vida, de comunhão e fraternidade neste nosso mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Disse Jesus: este é o meu corpo doado por vocês. Tomai e comei. Fazei isto em memória de mim. Pedimos à presbítera Anita para fazer a partilha do pão num mundo tão dividido que carece de comunhão. Comunhão que se estabelece quando se parte o pão do céu que dá vida eterna ao mundo. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Também o Senhor Jesus disse:
Este é o meu sangue doado por vocês. Tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comem deste pão, bebem deste cálice, anunciam que o nosso Senhor Jesus Cristo não teve medo, morreu na sexta-feira, mas ressurgiu no domingo. Celebramos hoje com alegria, com toda a criação, a dádiva e a bênção de Deus de ter se entregado por nós. Que haja alegria como há no sinal do vinho. Bendito seja Deus. Obrigado. Nós somos convidados como família cristã a comer do pão e a beber do cálice, celebrando a presença santa do Cristo que nos alimenta em toda a nossa vida. Amém? Amém. Sua família, seus vizinhos podem ser convidados, mas lembremos que devemos ser batizados e professar a nossa fé neste nosso Deus, o Deus da vida. Que celebrando este momento, saiamos fortalecidos e fortalecidos também guardemos-nos e ajudemos a guardar a saúde do nosso semelhante, seja espiritual, seja física, que se encontram em unidade diante de nosso Deus e Pai. Amém. Amém. Com a celebração da Páscoa, mais intensamente, renovamos o nosso compromisso com a liberdade e a vida, sustentados pelo Cristo que venceu a morte e nos torna livres. A história da ressurreição de Cristo precisa ser transmitida para as novas gerações, porque todo mundo merece conhecer o grande amor de Deus, saber que Ele quer que toda a humanidade seja livre de todo tipo de escravidão e quer que todos tenham vida plena, abundante e eterna. Que o Deus da vida nos ressuscite de todas as situações, sentimentos e histórias que nos sepultam no império da morte. Que Jesus Cristo nos traga a vida e a esperança e se revele no jardim dos nossos anseios e compromissos, e que o Espírito Santo nos guie e impulsione a caminhar junto a seus filhos e filhas nas trilhas de Cristo no mundo, para que o reino de Deus venha cheio de vida. Amém. Das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. O pão de esperança se abre,
anúncio da flor que se faz. Promessa de tua presença, que a vida abundante nos traz. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Aê, aê, Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, num mundo sem